Vem com paz, jogador! Graciosos e graciosas, sejam muito bem-vindos a mais um Graças a Deus Futebol Clube. E claro, desde já eu já estou pedindo você aí, né, para contribuir com o canal. Colabora com o canal, sabe como? Envie esse link para o seu amigo, para o seu parente, papagaio, cachorro, galinha, quem você conhecer, para ele, claro, assistir esse episódio que vai ser uma bênção na vida, né, de quem você enviar esse link desse episódio. E também curte o nosso canal, segue lá no Instagram, no YouTube, no Spotify, compartilha com a geral. Sabe por quê? Nós somos mais do que vencedores, você já sabe disso, né? Então, o episódio de hoje é o seguinte, lá em Eclesiastes 11, diz assim a palavra de Deus, vou até pegar aqui para ler, para eu não errar. Eclesiastes 11, 9 fala assim: alegra-te, jovem, na sua mocidade, e alegra-se o teu coração nos dias da sua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. O convidado de hoje é um jovem, né, que vai contar um pouquinho do testemunho dele, de vida e do futebol. Roda a vinheta. E graças a Deus. Futebol Clube. Então eu tô aqui com Rafael Cora. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja muito bem-vindo. Vitor, um prazer, né, assim, imenso estar aqui. Eu acho que mais do que ver tudo que o Senhor tem realizado, os convidados que você tem trago, a forma como o espaço é maravilhoso, é ver onde que nasceu isso, né, ver um pouquinho ali realmente do Senhor depositando esse sonho no seu coração e eu fico muito alegre, né, quando eu vejo pessoas vivendo aquilo que o Senhor prometeu. E estar perto um pouquinho, né, da construção desse sonho foi muito precioso. Então, sou muito alegre de estar aqui por ter realmente visto de perto a construção desse sonho realizado. Né? Que benção. A honra é nossa de tê-lo aqui, né? E claro, né, Rafa? Aqui você já chega ganhando um brinde, ganhando aí uma camisa do canal, tá? Maravilhoso. Se conseguir abrir aí pra você ver e tal. Já vi Fica alguns amigos, eu falei, nossa, a camisa ficou top. Esse daí foi uma ideia que, parabéns. Graças a Deus, e atrás é uma alusão aí, nós fizemos o Filho Pródigo, né? E o jogador tem muito disso, né? Às vezes sai de casa cedo, né, Rafa? Você sabe muito bem, né? E depois volta, né, para casa, mas sempre os braços da família estão sempre, né, abertos para o retorno, né? E nesse sair para casa, para o mundo da bola, Rafa, conta um pouquinho da sua história, como que começou, você é um jovem ainda, né? Mas conta aí pro pessoal, né? Como começou a sua trajetória no futebol e a gente vai batendo uma bolinha aqui. Vitor, o que você falou é verdade, né? Quando a gente fala assim de filho pródigo, às vezes não por conta, né, de ter ido viver os prazeres do mundo, mas realmente o quesito de ir e voltar é algo assim que forja, eu acho, muito a gente, né? Eu comecei a jogar ali futebol com meus 5 anos, né? Fui desenvolvendo, talvez como um jovem comum mesmo, passando por algumas categorias de base. Só que talvez a grande virada na minha vida mesmo e um diferencial, talvez, que o Senhor tenha me permitido viver, foi que, basicamente, aos meus 16 anos, né, no ano de 2017, eu tive a minha primeira experiência de morar, né, fora do país. Fui para a África do Sul, né, a convite de um pessoal que faz parte da família da minha mãe. E, assim, pode parecer legal, na hora que você fala é bacana, as pessoas gostam, só que assim, principalmente com 16 anos foi um desafio enorme. Eu lembro que, na época, o Ajax ele tinha só uma franquia, e essa franquia era na África do Sul, então eu cheguei para ir para lá. Então tudo padronizado a nível Ajax, né? Todo uniforme, o dono era o mesmo, as conexões todas com a Holanda, a estrutura toda, assim, fenomenal, de primeiro mundo, patrocínio Adidas, jogadores de seleção sul-africana, atletas que já tiveram experiências em gigantes europeus. Só que, cara, esse tipo de experiência ela mexe tanto no interior que eu lembro que no meu primeiro dia, meu primeiro treino, cara, estrutura fenomenal, uniforme todo da Adidas, bola impecável. Eu olhei e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que o Senhor tá arrumando com a minha vida? Mas não porque eu não estava realizando um sonho, não porque eu estava alegre, mas porque
mexe tanto essa parte de ir e vir que, assim, a gente fica realmente muito mexido. E você ficou mexido porque, claro, né? Sair de casa, né? Novo, jovem, né? Até assimilando isso. Como que é esse processo, né? É porque toda vez que a gente vai, à medida que vai amadurecendo, esse cortar os laços que ficam, não que fica mais fácil, toda vez dói, mas talvez cicatrize um pouco mais rápido, né? Só que eu lembro que dessa vez eu estava vivendo um momento muito ímpar na minha vida, né? Eu estava vivendo realmente para o Senhor, aos 16 anos tinha já tido uma experiência genuína com Ele, estava numa época de viver uma comunhão muito bacana com jovens da minha idade e a gente estava caminhando junto realmente para um objetivo de evangelismo e tal. E também jogando aqui, muito próximo da família, e basicamente dia 1º de janeiro isso tudo acabou. Então, assim, quando você vem de um ano, quando você basicamente estabelece os pilares ideais para sua vida, talvez com 16 anos. Estou com minha família na igreja, estou vivendo para o Senhor, em comunhão com meus amigos, né, de Cristo. Estou jogando aqui, Campeonato Mineiro e tudo. E, assim, muito legal a questão do sonho, né? Principalmente numa estrutura igual essa que eu te contei. Mas quando do dia para a noite você corta tudo, basicamente você entra num estado e você fala, o que o Senhor está fazendo? Porque tudo aquilo que eu era pegado, tudo aquilo que eu gastei meu tempo construindo, tudo aquilo que eu coloquei meu coração, agora eu estou deixando para trás, em prol de uma palavra. E eu lembro que eu passei ali, né, alguns dias de avaliação, e quando eu fui aprovado no clube que eu ia ficar, eu tive que tomar uma decisão. Por quê? Aos 16 anos eu era obrigado de estar estudando, né, leis do país, e meus pais, junto com o pessoal que eu iria morar, eu falei, a decisão agora é sua. E, cara, é muito engraçado, né? Porque, basicamente, esse período da minha chegada até a data na qual eu decidi se passaram ali por volta de 20 a 30 dias. E durante esse percurso, o Senhor foi me convencendo que Ele tinha um tempo novo para mim. Entendi. Então, no momento que eu tomei a decisão com convicção, mas completamente diferente do dia que eu cheguei. E, assim, daí para lá, o Senhor usou para fazer muitas coisas, assim, dentro e fora também. Então você já teve esse encontro com Jesus logo cedo, né? Um jovem mesmo, né? Com 16 anos. Então você já vai também para esse campo, né? Que o futebol acaba se tornando um campo missionário, né? Para aquele que tem a palavra, né? Muito cedo. Você já vai com essa rema no coração, né? Já desceu com esse saber da palavra, né? Com esse amor, com esse temor. Como que foi esse processo para você? Quando você chega, né, tão jovem, e queria que você falasse também, né, quando você chega nesse campo do futebol, né, com essa questão da sua fé, e alguns clubes, né, que você passou aqui também, para a gente saber, o pessoal conhecer também um pouquinho da sua história, assim. Eu sempre falo que todas as vezes que o Senhor me levou em algum lugar, algo aconteceu. Seja dentro de campo, onde eu vivi uma experiência ímpar ali com o Senhor, seja fora, às vezes, teve lugares que o Senhor me levou, assim, por conta de uma pessoa, teve lugares que o Senhor me levou por conta de um grupo inteiro. Teve lugares que eu vi libertação, teve lugares que foi só uma pregação de uma palavra, mas andando junto com pessoas que depois vieram a se converter. Então, assim, esse trajeto ele foi muito interessante porque, basicamente, o Senhor ele me isola em um país muito novo, e ali eu passo por diversas situações externas e internas, né? Fora a situação de você ter que aprender uma nova língua. Então eu tive experiências com pessoas lá envolvendo o Senhor pedindo para eu fazer discursos, né, sem preparação, mas para que eu pudesse pegar aquele tema numa aula de inglês e adicionar uma pregação em cima de uma língua que nem era a minha língua materna. E depois eu volto, né? E eu volto basicamente num tempo carregando uma palavra do Senhor. Mas lá você ficou quanto tempo? Lá eu fiquei o ano de 2017 todo. Todo? Aí eu joguei, estudei, fiz uma parte do high school lá, né? Tive essa experiência que também foi muito positiva. E aí eu retorno, né? Eu tava num tempo, talvez nos meus últimos meses lá, eu vivi um mês de frieza espiritual. Eu cheguei, assim, com toda a empolgação do mundo, realmente vivendo o evangelho, pregando, às vezes sem falar nada na minha língua, gente, eu caçava entender o que o Senhor queria. Só que chegou um determinado momento onde eu comecei a viver essa frieza. E aí eu lembro que, basicamente, no fim desse período, eu falei, Senhor,
me dê algo para eu gastar os meus dias, né? Além assim da sua presença, me dê algo para eu colocar meu coração de novo, algo que o Senhor vai me confiar. E foi quando o Senhor lá depositou no meu coração sobre começar um projeto de um culto na praça. Isso eu tinha 17 anos, né? Já tinha completado 17. Então, quando eu volto pro Brasil em dezembro, eu volto com isso no coração. E assim, foi muito legal que eu trouxe para os meus pais, e meus pais, assim, talvez os meus maiores apoiadores, eles já viram cada loucura, já pagaram cada preço que assim, é ímpar. Mas eu volto com isso no coração, e sabendo ainda que o Senhor tinha algo no futebol. Então, o ano de 2018, ele para mim foi muito marcante também, porque basicamente o Senhor me permitiu aos 18 anos tomar a frente de um projeto tão intenso que era o Evangelho nas ruas, né? E, cara, era muito engraçado, porque nessa época eu estava numa igreja no Barreiro e, cara, a gente fez um ajuntamento na praça, foi crescendo, né? A gente pagou um preço por isso antes, mas dava 100 pessoas na praça, eu com 18 anos de idade e, assim, lógico, tendo o apoio de algumas pessoas, mas vivendo aquilo ali de forma exposta. E eu falei, cara, o Senhor me deu isso quando Ele me levou, Ele está me permitindo agora. E foi muito precioso também, porque eu acabei vivendo talvez essa intensidade maior ministerial tão novo, né? E aí chega de novo 2019, o Senhor me leva de novo para outra nação. Então o Senhor pede de novo para abrir mão de tudo. Então, assim, eu gosto de falar bastante que, na realidade, a gente tem que fazer da presença do Senhor a nossa casa. Sim. Porque a gente nunca consegue compreender 100% o local do qual o Senhor vai nos inserir amanhã. Sou muito grato, por exemplo, hoje por tudo que o Senhor tem feito, coisas que você já tem tido ciência, mas não sei se amanhã isso ainda, né, é algo que o Senhor vai pedir a minha presença nisso. Não estou falando dos projetos. Certeza. Né? Então, fazer da presença do Senhor a nossa casa mesmo, eu acho que é a melhor opção. O Rafa, mas assim, né? Muito louco, né? As coisas de Deus é meio louco, né? A gente, pra tentar compreender, você vai ficar mais louco ainda. Mas é isso, você sai de 16 anos, você sai com o propósito de jogador de futebol e volta com o coração de pregador de praça, de missionário, né? Encaixar isso deve ter sido assim, né? Pra você até encaixar isso na sua mente. Mas como que foi isso, assim? Como que foi o primeiro passo? Como que você começou a fazer isso? Já começava, você falou que lá na África do Sul você já fazia algo similar, né, com os amigos, mas como que foi essa tomada de decisão? Assim, a primeira praça, onde que foi? Como... Cara, uma construção muito legal, né? Porque quando eu te falei em 2016 que a gente tinha um tempo de comunhão, o Senhor já tinha me botado basicamente... Quando eu falo à frente de liderança, eu não falo com nenhuma questão de honra. Eu falo realmente de tomar uma atitude. Sim. O Senhor me permitiu estar à frente junto com esses jovens. A gente se reunia, depois ia para o culto, a gente fazia esses tipos de movimentos. Foi um tempo onde a gente via os nossos amigos sendo batizados no Espírito Santo, pessoas sendo libertas com 16 anos. Então, assim, tudo muito novo. Aí o Senhor me leva, né, da forma que eu te falei, e eu permiti me expor no tempo onde eu estava, assim, com a comunhão bacana com o Senhor, permiti expor realmente no quesito de ousadia, pregar para algumas pessoas na rua, na escola, etc. O Senhor me retorna, então, me coloca nesse tempo onde Ele realmente abriu os meus olhos para essa questão dos perdidos. Foi um tempo muito intenso, essa questão de praça, assim, cara, eu vi muita coisa. Assim, o Senhor realmente se movendo em dons, ao mesmo tempo Ele cuidando de pessoas, resgatando pessoas que hoje estão com a vida com o Senhor firme, que foram resgatadas nesse lugar. E aí, quando o Senhor me leva de novo, né, 2019 Ele me leva para a Polônia, dá para se ver que tudo é uma construção. Então, basicamente, Ele quebrou a minha vergonha em 2016, 2017 Ele me bota de frente com Ele, talvez com as minhas fraquezas, talvez comigo mesmo. 2018, Ele me volta para um tempo onde eu realmente vejo as minhas mãos servindo ao Senhor. E 2019, cara, é muito engraçado, porque o Senhor separou esse ano de uma forma muito legal. Porque eu chego ali na Polônia, né, depois de ter vivido esse tempo, então, talvez, respondendo a sua pergunta, né, na praça, talvez isso foi acontecendo de uma forma natural, porque o Senhor veio fazendo isso. Então, quando eu estive ali pregando para 80, 100 pessoas, ou dando uma palavra, ou ajudando, ou realmente
sendo algum tipo de pilar ali, o Senhor já havia trazido uma construção, lógico, né? De forma matura, a gente com 18 anos, muita coisa a gente conhece. Mas 2019, cara, foi um ano onde o Senhor me colocou de frente para Ele de novo. Eu fui para a Polônia, lembro que eu fui para um lugar onde estava uma concentração de brasileiros, a gente morava num CT, e dali a gente era basicamente apresentado a alguns clubes, né? E, cara, nesse lugar foi muito interessante, porque mais uma vez o Senhor me volta, e eu lembro que, assim como eu fiz a partir daí, eu comecei uma célula lá. E aí eu vi o Senhor também, né, aproveitando ali da minha disponibilidade para tocar pessoas, algumas questões, cara, muito legais de palavras de conhecimento, que não faz o menor sentido, eu não conhecia as pessoas. Mas a experiência mais marcante que eu carrego na Polônia, talvez nessa primeira parte, é a experiência de um amigo, né, muito querido que eu tenho em São Paulo, Bruno. Ele, no determinado momento lá, quando ele chegou, ele servia a religião da Umbanda mesmo, né, era uma pessoa que a família tem as raízes, né, inseridas nesse lugar. E, cara, basicamente o Senhor pega desse tempo todo, que talvez esses 3 anos, 4 anos de maior intensidade, e Ele usa para que eu pudesse confrontar Ele. Só que confrontar de uma maneira sábia, né? Assim, a gente tinha debates tentando entender quais pontos da verdade que Ele carregava eram realmente, né, uma convicção. Só que, cara, eu vou te falar, a melhor experiência, a gente guarda isso, né? Eu tive a experiência de estar com ele ano passado, a gente guarda isso, que teve um treino, estava rolando um treino, e assim, tava rolando um treino reduzido. E eu lembro que ele é goleiro, mas ele estava nesse momento jogando na linha, né, para participar do treino. E eu sei que em determinado momento, se eu não me engano, não foge de memória, ele deu uma entrada em mim e eu apelei com ele. E eu já estava fazendo célula. Eu já estava meio que cuidando dessas pessoas, eu já estava pregando para ele. E eu lembro que ele ficou assim realmente muito alterado, correlacionado a emoções mesmo, ficou muito bravo comigo. E aí, cara, o Senhor me incomodou tanto durante o treino, que na hora que finalizou o treino, foi até aquela fechar a rodinha, né? Eu falei, pessoal, da mesma forma que eu fiz publicamente, eu quero fazer publicamente outra coisa. Bruno, me perdoa. E, cara, ele diz isso até hoje, que a partir desse dia, todas as coisas que eu falei para ele geraram convicção no coração dele. Fizeram sentido, né? Fizeram sentido, e eu ganhei, né, na vida dele espaço para poder apresentar o evangelho. Então eu falo uma frase também, né, que muito não vale mais o seu erro, a sua atitude após o erro, do que o erro em si. Então, assim, hoje é um menino que está convertido, foi batizado, está servindo na igreja, que já mudou seus conceitos, abandonou uma raiz familiar, que a gente sabe que não é fácil, não era ele sozinho. Então, assim, o Senhor já vinha nesse período de transformação, mas o Senhor me leva para esse lugar onde outras coisas começam a acontecer com outras pessoas, né? Então, assim, sempre... Lá na Polônia? Lá na Polônia. E em polonês ou em português? Agora eu te peguei. Ele foi em português. Como que é isso, né? Essa cultura da Polônia e também da África do Sul, que você vai para 2 lugares, né? Completamente diferentes. Completamente diferentes, assim, e esse posicionamento... Porque o futebol tem isso, né? É o que a gente fala, né? O futebol... a pessoa, às vezes, ela quer ser um pregador, um pastor, tá na frente do púlpito, em cima do púlpito, quer vitrine ali, não, mas às vezes Deus quer você como um dentista, um médico, um jogador de futebol, para através disso fazer você entrar em lugares, talvez, né, que o evangelho, né, seja... Como que é? Tanto na África do Sul, você viu essa resistência da fé cristã, e na Polônia talvez menos, né, porque, né, a gente, né, tinha o Papa aí, né, polonês, né, que a gente sabe, né, assim, mas a fé cristã, de certa forma, na Polônia, não sei, conta você, melhor do que eu, né? Cara, a África é um país, assim, ela tem muito boas igrejas. Eu cheguei na época, eu fui até membro da Hillsong, então tinha uma unidade lá, cultura mesmo, né? Só que ela é uma igreja, uma nação que ela acredita no Senhor, mas que é muito fria. Então eles têm um conhecimento do nome de Jesus, mas são pessoas que não tiveram o coração batizado pela realidade da cruz. Quando a gente passa para a Polônia, é um país católico, só que eu já acho assim, talvez pelo clima, talvez pelo que o povo passou que é relacionado à guerra, Sim. Se tornam pessoas muito retraídas. Elas, pro estrangeiro, até mesmo entre si, elas não dão muita abertura. Talvez, né, por ser algo cultural, talvez pelo momento onde eles tiveram um contato mais intenso com essas pessoas de outra nação, né, os alemãos e tal, eles sofreram muito.
Então, assim, é um país católico, mas extremamente também gelado. Então, eu acredito que a África do Sul ela já tem um berço um pouco mais voltado ali para o lado evangélico, já tendo esse entendimento. Já a Polônia, assim como a Europa, ela já tem um lado voltado talvez para o catolicismo, né? Só que ambas vivendo realidades muito frias. E a Polônia, eu consigo te falar que mais ainda, porque a gente julga a quantidade, talvez, que os países, eles estão sendo realmente povoados pela igreja, quando a gente vê a quantidade de igrejas ou templos ou cultos que acontecem na capital. Porque é fato que, inclusive aqui em Minas Gerais, se você for no interiorzinho, talvez não tenha uma igreja. Sim. A gente tem irmãos da igreja lá que falam isso, que o pai não foi convertido porque não tem uma igreja na cidade. Só que, quando você fala de África do Sul, tem muitas boas igrejas. Pessoas que vivem em comunhão, pessoas que se disponibilizam. Só que quando a gente fala de Polônia, talvez você vê uma ou duas em um país assim inteiro. Talvez pessoas ali que são enviadas como missionários, muito poucas pessoas. Então, talvez a penetração do evangelho na Polônia seja mais difícil do que na África do Sul. É um povo mais retraído. A África do Sul é muito calorosa, ela é muito receptiva com o estrangeiro. E a África, principalmente, não digo quase toda, né? Porque você tem a África mais do norte ali, né? Que talvez está mais voltada para o Islã, né? Tem muitos países voltados para o Islã. Mas a gente vê até essa perseguição na Nigéria, né? Então, assim, o evangelho, ele é muito difundido, né? A fé cristã é muito difundida na África. E às vezes a gente tem uma ilusão, né? Na África, todos, mais se foi na África do Sul, né? Que a gente entende. Mas a gente tem visto, né? Eu, pelo menos, assim, eu choro quando eu vejo um vídeo daquelas igrejas lá que não tem telhado nem nada, e os irmãos estão tocando lá, na lata, né, na África de modo geral, e às vezes a gente tem uma outra percepção da África, né? A gente pensa em outras frentes religiosas que tem, né? Mas o evangelho, a fé cristã também está lá. E a Europa já tem isso que você falou, né? Talvez essa questão de pós-guerra, de ter essas passagens tão dolorosas, né? E acaba que vai esfriando um pouco, né? Mas a Polônia eu imaginava que era por causa do, né, o Papa João Paulo, né, que era polonês e tal, deve ter deixado de certa forma essa herança. Você vê muitas igrejas, templos, mais até talvez do que na África do Sul, só que é um pouco... Só que o viver o evangelho, né, que é importante, você sentiu essa ausência. Essa ausência. A questão da África ela é muito interessante, porque hoje eu tenho um entendimento, até estudando um pouco mais sobre isso, de que talvez o evangelho ele é muito perseguido porque ele combate talvez coisas que sustentam muito do continente. Então, quando a gente fala que talvez no mundo top 3 correlacionado até mesmo à movimentação financeira, né, no lado mais escuro do mundo, são 3. Tráfico de armas, de pessoas e de drogas. Então, quando a gente fala do evangelho, o evangelho vem, né, de uma forma... eu creio que poderosa, mas também de uma forma cautelosa, combater esses lugares. Então, cara, se você vai combater aquilo que sustenta um continente, consequentemente você vai ser perseguido, isso é fato. Sim. E você comprou uma briga, né? Sim. Comprou uma briga, né? Ô Rafa, mas fala aqui, no Brasil você volta, vamos lá, voltando, né, pro seu retorno com 18 anos. Eu volto... Você falou 18? Eu já tinha, porque eu fiquei em 2017 na África do Sul, 2018 eu fico aqui, como nasci em 2000, então cada ano é um marco. Cada ano é um marco. 2019 eu estou na Polônia. Volto aos 19 anos. Mas você chegou a jogar na Polônia? Cheguei a jogar. Onde lá? Qual time? Lá eu joguei num time que chamava Lutiazanka Pichigów. Muito difícil. Lutiazanka Pichigów. Você aprendeu polonês? Alguma coisa? Não, você tem que falar. Nem que seja um obrigado aí, eu tenho que aprender. Obrigado, eles falam Dziękuję. Dziękuję. Assim, infelizmente a gente aprende muito palavrão, né? Sim, claro. Você chega lá vendo... Não é quando você for pra Bahia aqui no Rio, você só vai ouvir isso, né? Mas acaba que algumas coisas, principalmente dentro de jogo, né? Por exemplo, esquerda, direita, levo, pravo. Você vai aprendendo essas coisas, né? Posicionamentos, enfim. Deus, como é que fala Deus? Cara, isso eu acho que eu não cheguei acho que eu não lembro na realidade. Não me foge a memória, mas na época eu lembro. Que a gente criou uma frase lá, o cara falando, eu amo Jesus e tal, essas coisas, aí agora eu esqueci. Porque aquela marca Bull, né? Ela é... Gente, esqueci agora. Não é polonesa não, mas é
não sei se é grego, não é grego. Abu, aquela marca, né, de roupa e tal, é um nome em... Ó, depois eu vou ter que ver, eu ia fazer uma propaganda, tentar um merchan aqui, nem vou conseguir. Eu vou filmar, mas é tipo assim, é um país assim, meio da Europa, que eles falam Bu. Aí Bu significa Deus. Entendi. Por isso que a marca é daquele jeito. Legal. Eu tava dando uma lida na marca deles, é o dedo pra cima e tal. Muito, muito legal. Eu queria saber da Polônia, era isso, ia ser uma coisa. Quem sabe a gente, né? A gente descobre. Apropriava do nome. Sim. Aí você volta e continua essa missão sua, né? Que já tinha virado uma missão dos campos para a praça, mas a fé, né? Inabalável. A sua família já era? Já. Como é que foi essa conversão de 16 anos? Eu assim, na verdade eu nasci em lar cristão, né? Minha mãe e filha de pastor, pastor até nossa igreja lá. Nossa igreja, nós congregamos no mesmo lugar, né? Vou deixar um abraço aqui para toda a comunidade lá da Igreja Graciosa Paz, né? Igreja Batista Graciosa Paz, lá do pastor Ari Lopes, homem de Deus. Nós congregamos junto lá. Muito obrigado. Todos os irmãos têm também seguido o canal aí, têm apoiado, né? Sim. Para o pessoal saber, né? E depois eu vou ganhar um joinha lá. Claro, tá difícil. Mas eu já tinha essa raiz, até mesmo falando um pouco de Igreja Graciosa Paz, né? No ano de 2016, que eu te conto do início ali, talvez um marco que eu tenha, porque quando a gente cresce num lar evangélico, eu nunca cheguei a me perder muito assim. Entendi. Por conta de estar ali, talvez, bastante cercado, mas um marco foi, inclusive, o meu batismo na igreja. Eu lembro que no meu batismo, o pastor Ari, na noite do meu batismo, ele teve um sonho que meu pai me batizava. E aí, nesse batismo foi legal porque pessoas que estavam presentes tiveram visão de uma aliança contornando eu e meu pai no batismo. Foi muito legal, foi um momento muito marcante lá na igreja. Né? Então, assim, foi muito legal. E aí, basicamente, em 2019 eu volto. E todos esses lugares que eu joguei, né, até os meus 19 anos, foi realmente ocupando vaga de atleta de base. Então, quando eu volto em 2020, né, que quando a gente fala de final de ano, 2020, eu vou pro meu primeiro clube, até com o seu primeiro convidado, né, que foi o Jean. A gente foi para clube profissional. A gente foi, na época, para... você foi com o Jean. Foi com o Jean, primeiro clube. A gente se conheceu, o Senhor colocou no coração dele realmente de estar apostando em mim ali. E a gente vai... E aí, basicamente, no Brasil, eu começo a viver essa experiência falando de âmbito profissional, né? Qual clube que era? Esse primeiro clube foi o Formosa Esporte Clube. É um clube que estava disputando a primeira divisão do campeonato de Brasília, né? O campeonato brasiliense lá. E, cara, esse lugar também foi muito impactante. Por quê? Falando um pouquinho agora da trajetória profissional, né? E aí entrei em algumas experiências aí. Antes de eu ir, né, em momentos de oração ali, buscando entender do Senhor mesmo, havia possibilidade. Eu lembro que um dia eu estava no meu quarto e eu acordei no meio da noite, falando de algumas experiências, né? É bom que você compartilhe da mesma forma. Por favor, Eu acordei e, cara, meu quarto brilhava muito. E eu vi como, naquele momento ali, um homem de branco que segurava algo muito brilhante na mão e me entregava. Isso tudo eu via. E, cara, nesse momento, eu entendi ali em convicção que o Senhor estava me entregando realmente a minha profissionalização. E quando a gente fala disso, é um marco muito interessante na vida de um atleta, talvez um divisor de águas, mas de tudo que eu vou te contar, do que está por vir, eu vi que esse marco foi mais espiritual do que terreno. Então eu vou para esse time com ele, basicamente com a certeza do Senhor que isso aconteceria. Só que, cara, o Senhor, ele é assim, nosso pastor fala, não tem juízo nenhum. Eu chego basicamente de teste, num time onde tinham o clube, o elenco era montado por atletas mais veteranos, atletas que jogaram em grandes times, tiveram grande experiência, e eu entro basicamente nesse lugar. E, cara, teve uma situação de um amistoso, fui muito bem e tudo, só que basicamente na minha segunda ou terceira semana, eu já tinha conquistado basicamente um pouco do olhar assim, do treinador. Eu tenho uma ruptura parcial no meu quadríceps, né? E foi num treino, eu fui fazer um lançamento e eu senti pela primeira vez, nunca tinha vivenciado uma lesão, senti basicamente um estalo, uma puxada na parte do quadríceps que eu falei, cara, isso não é normal. Não conseguia mais tocar na bola. E quando você fala que você está de teste e você tem lesão, isso basicamente é a soma de 1 mais 1 é 2. Cara, você não vai servir para o clube. Porque basicamente você está causando prejuízo para ele antes dele ter alguma responsabilidade com você. Só que
a gente já tinha essa prática, mas aí, né, é muito marcado esse momento porque a gente tinha bastante experiência de ir em monte, a gente ia todo dia, pós-treino, entre treinos, né, quando tinha 2 períodos. E dentre todas as experiências que a gente teve, né, que a gente carregou, teve uma que foi muito interessante, depois de uma oração fervorosa. Eu já tinha alguns dias de lesão. Quando você está nessa situação de avaliação, basicamente não dá tempo de você esperar a lesão sarar 100%, porque talvez ali você já perdeu o seu espaço. Uhum. Então eu ficava tentando voltar, não dava certo. E eu lembro que em determinado momento onde eu estava já quase bem, a gente está saindo do monte, exatamente no momento que a gente entrou no carro, e o presidente liga, fala, olha, ô Jean, vai ter um jogo da comissão técnica contra um time da cidade, jogo futsal, e a gente está pegando atletas que não estão em atividade no campeonato, só que acaba que eu só consigo um, que também está voltando de lesão agora, e o Rafael, se ele puder, você acha que ele consegue jogar? E, cara, você fica naquela indecisão ali, mas você fala, vambora. Às vezes é alguma coisa do Senhor. E, cara, eu entro nesse jogo e a comissão técnica toda, o presidente, todo mundo jogando. Cara, eu vou muito bem nesse jogo. Faz total diferença e, assim, eu tentei de alguma malandragem ali para sobressair mesmo, sabendo que eu não estava 100%. E a primeira coisa que o presidente fala na hora que a gente sai do jogo é onde está a sua transferência, porque a gente vai te profissionalizar. Então, cara, olha para você ver, de todas as oportunidades que eu tive para poder ter essa resposta, eu tive num jogo, sem compromisso, com a comissão técnica, voltando de lesão. Uma situação toda improvável, o Senhor não tem regra para poder cumprir algo na vida de alguém. Às vezes a gente espera por um caminho. Eu tinha feito um amistoso muito bom, mas isso não foi suficiente. Eu estava fazendo treinos legais, mas isso também não. Aí vem uma lesão em um momento assim ímpar. E, cara, o Senhor escolhe uma noite, numa quadra de futsal, um jogo contra um time amador da cidade, para que pudesse dar graça aos olhos de pessoas que poderiam tornar isso realidade. E ali acontece. E o exercício da fé, né? Para quem não está familiarizado com o dicionário evangélico, né? O monte, né? O monte é o lugar onde o cristão evangélico busca o Senhor, né? Um lugar onde você tenta essa intimidade mais com o Senhor, né? E você estava descendo. A ligação foi feita quase que lá em cima, né? Ou se não foi lá em cima, né? Sem dúvida. E aí é muito legal porque na verdade não acaba ali, entra a pandemia, né? Então eu já tinha profissionalizado, estava só para cair as documentações e tinha algumas oportunidades muito positivas acontecendo, mas acontece a pandemia. Então, basicamente, ali o ano de 2020 a gente meio que perde ele, né? E aí eu volto basicamente a poder atuar até condições legais nacionais em 2021, que eu vou pela minha primeira vez, né, ao Tocantins. Mas já profissional. Já profissional. Glória a Deus. E, cara, muito engraçado, porque houveram 2 possibilidades, do qual até o próprio Jean pôde indicar atletas. Uma para o próprio Formosa novamente, e outra para esse time, chamado Capital, lá no Tocantins. Cara, eu só consegui para esse time porque eu era profissional. Todos os outros que foram de avaliação foram para esse segundo aqui. Então, o cuidado do Senhor, né? De causar um milagre um ano atrás para eu poder ter essa experiência depois. E aí eu vou para esse lugar, e esse lugar em específico eu vejo o Senhor me levantando para estar mais próximo de outro amigo que converteu durante o tempo. Lá o pastor Ari já me falou, né? Não, vai ter outro. Eu voltei lá. Outro no Tocantins é outro, então vai. Depois você volta lá. A gente morava em um hotel, né, e ficava no quarto comigo um amigo muito próximo que eu tenho, né? Fala o nome dele aí, depois eu te cobro. Fala o nome dele. Pode falar? Luiz Neto, a gente se encontra. A gente morou junto na Polônia, mas na época ele tinha raízes, assim, até mesmo por experiências da vida negativas, ele tinha um lado meio ateu. Entendi. Ele falava assim, ele achava que, na verdade, se houvesse um Deus estava punindo ele por conta das situações que aconteceram na vida. E aí, cara, além de, na Polônia, Deus ter me dado essa oportunidade de estar ali martelando, Deus coloca a gente junto de novo. 2 anos depois, num quarto de hotel, lá em cima, no continente, né, americano, aqui no Brasil. E aí a gente lá, foi um tempo muito importante, a gente orava junto, lia junto, a gente passou tempos, né? Então, assim, foi muito legal, porque eu tive boas experiências dentro de campo, peguei treinadores de um currículo muito bom que me ajudaram, mas essa experiência também fora, né? E aí, partindo de lá... Mas com ele, o Luiz, foi você que
Teve essa pregação do evangelho e ele veio a batizar também. Você então, que regou, semeou. Eu acho que eu plantei, eu semeei, reguei um pouco e aí outros amigos colheram já, mas graças a Deus também por essas pessoas que foram, né, ímpar ali no momento onde ele precisava. Quando você encontra com ele lá, ele já estava convertido? Ele já estava já estava bem aquebrantado. Já estava começando já a querer entender um pouco mais. Entendi. Só que, cara, a gente sai de lá e vai para outro clube, ele vai de novo comigo. O Senhor me permitiu estar com ele por 4 vezes. 4 clubes a gente teve junto. E nenhum a gente planejava assim, vou só por causa dele. O Senhor foi colocando. Tô indo para lá, você vem comigo? Não, foi nada disso, foi acontecendo. E aí a gente joga o Campeonato Mineiro pela primeira vez. Uma experiência assim, muito bacana também. O treinador hoje até meu amigo, né? O filho dele de hoje joga comigo, com o meu time. Então, essa experiência que a gente vai carregando. Nesse lugar, eu também inseri ali também uma célula. A gente fazia também a pregação, né? As pessoas ali compartilhando, a gente junto. E quando você cria esse ambiente, as pessoas começam, querendo ou não, te ver um pouco ali no futebol como referência. Então, acontece alguma coisa, cara, ora por mim. Meu Deus, ora por esse jogo, vai intercedendo. Então, você vai criando essa identidade, mas graças a Deus, né? Isso é para a glória do Senhor. Mas foi uma experiência, assim, talvez eu não tenha algo tão marcante quanto as outras coisas que eu vou te contar, mas foi algo muito constante. Ali na vida desse amigo que a gente teve próximo, ali realmente pregando o evangelho para os meninos, ali tendo essa proximidade que hoje o treinador é meu amigo, ali várias coisas, né, que foram acontecendo. E cara, é muito legal. Aí eu vivo uma experiência pessoal depois, né, nesse mesmo ano, 2021, eu vi uma experiência assim, que eu vi muito do cuidado de Deus. Igual eu te falei, eu fui para lugares onde eu vi o Senhor fazer através de mim, e eu vi lugares onde o Senhor realmente foi galardoador comigo. Eu vou para Goiás, né, jogar também o Campeonato Goiano. E aí, quando eu chego no alojamento, era uma transição. Na verdade, tinha um parceiro que tinha alugado uma casa para os atletas ficarem, e eu ia ficar ali determinado tempo, e depois ia surgir um outro alojamento para a gente poder ficar, que já era por parte de quem o clube trouxe. Entendi. Só que, cara, foi passando o tempo e nada acontecia. Assim, as condições eram horríveis. E tudo bem, né? Eu vou te contar uma experiência depois, um lugar que o Senhor me levou, que assim... É o lado B da bola, né? Que a gente tem colocado aqui na mesa, né? O Paulo passou aqui, já falou. O Jean, um exemplo vivo disso, né? O lado B que ninguém conta, né, Rafa? Cara, e aí eu tô lá, eu via que nada mudava. Na época, eu tinha alguma renda pessoal minha. Eu falei, cara, quer saber do negócio? Cidade pequena. Eu vou tentar buscar algum alojamento eu mesmo. Vou pesquisar algum hotel. Vai que tem alguém doido aí que faz um preço baixo. Que eu queria estar lá, sabia que o Senhor me inseriu. Enfim. Você estava lá com propósito. Com propósito. E aí eu peguei número de 3 hotéis mais simples assim. E aí eu liguei para um, não me atendeu. Liguei para o segundo, não atendeu. O terceiro eu liguei. O cara atendeu e falou que vem cá pra gente conversar. E aí eu chego no hotel, ele me apresenta e tudo, e aí eu falei, e aí, quanto que é? Quanto ficaria para morar aqui? E na época eu estava num time que chama América de Morrinho, o Jean também teve experiência de jogar lá. E aí quando eu falei, ele falou, cara, eu sou torcedor desse time, enquanto essa ideia eu sou melhor para esse time, a gente cobra um centavo para morar aqui. Nossa Deus, que bênção. E o quarto era individual. Então assim, talvez outras experiências de conversão que eu vou te contar sejam mais impactantes, mas quando eu vejo o Senhor também cuidando de mim... Cara, você me faz lembrar, cara, lá quando Pedro está preso. Pedro está preso, a igreja ora para Pedro, de repente aparece o anjo. Não, vamos levantar, vamos sair, vai destrancando tudo, só que faz. Não, peraí, Pedro, põe a sandália, põe a capa. É o cuidado, né? Você não vai sair de qualquer jeito, né? E Deus é assim mesmo, cara. Ele no simples, e às vezes o simples a gente não vê, o simples é isso daí. Exatamente. É como você imaginar, não, preocupa não. Não, do nada, ganhar um hotel pra morar durante alguns meses. Os dois não atenderem. E aí tem aquilo, né? Tem no primeiro não atende, você já sai xingando, já sai. Nossa, não consigo falar, não me atende. Tem que ficar. Não, esperei com paciência no Senhor, né? Olha que cuidado, né, cara? Simples, singelo. Cara, o Senhor me dá um quarto ali individual, perto de onde era o refeitório do time, que eles tinham um restaurante à parte que fazia a alimentação. A comida ele cuidou? Não. Sensacional, era perto do estádio que a gente treinava.
E ó pra você ver, né? Eu acredito muito assim que tem bênçãos que o Senhor derrama em nós que caem em outras pessoas que estão perto da gente. Sim. Nessa época o Luiz Neto não estava comigo ainda. Ele estava num time aqui, acabou que não deu certo aqui, e aí acho que até o próprio Jean tentou fazer essa ponte e deu certo ele ir pro time. Ele ir pra lá. Acertou as situações, quanto que vai ganhar, tal, legal. Cara, eu falei, vai que Deus usufrui do mesmo cuidado comigo pra ele. Cara, resumo. Não é que o Neto ganhou o quarto do meu lado. É individual mesmo? também. Que a gente benção. morou no mesmo hotel. Ele também teve a mesma bênção. Outros atletas moraram, só que pagos pelo clube. Sim. E ali, mais uma vez, a gente estava junto, andando junto, fazendo tudo junto e sendo presenteado pelo Senhor junto, né? Então, depois dessa última experiência, quando ele volta, que ele realmente se posiciona numa igreja, batiza, começa a ir em célula, andar com pessoas Glória daqui. a Deus. Então, cuidado do Senhor. Vocês dois também estão parecendo os discípulos 70 lá, né? Quando é dividido, não, vai de 2 em 2. Esses dois igrejas vão junto. Cara, até esse momento, assim, foi muito engraçado, porque até quando a gente não planejava, a gente acabava junto. Né? E aí, esse foi o ano de 2021, e aí entra o ano de 2022, né? Cara, 2022 já foi um ano, assim, muito ímpar, porque aí entra a situação que talvez eu tive as minhas maiores experiências com o Senhor envolvendo futebol. 2022, realmente o Senhor me separou de todo mundo, Neto não foi comigo, foi nada. Vou pro Tocantins de novo. Só que na primeira experiência que eu tive, eu fui pra capital do Tocantins. Então, cara, foi uma experiência de pessoal até muito legal, porque Palmas eu gostei muito da cidade. Sim. Às vezes a pessoa olha, pô, Tocantins, mas Palmas é muito legal, subdesenvolvido, assim, não, a capital. Ela é planejada, todos os assuntos, tanto que você se perde, porque ela é tão planejada que é tudo muito igual, você se perde. Tem as prainhas, é um clima muito legal. Só que nessa outra situação eu vou para um time que chama Gurupi, já é um afastado, né? E aí, basicamente, é muito engraçado porque o Senhor... Gurupi é o nome da cidade também? É o nome do time? Do time da cidade. Um abraço, pessoal de Gurupi. Tô aprendendo polonês e tocantinense. Top demais. Eu até falo muito esse versículo com a Fran, que o Senhor gera tanto querer quanto realizar. Quem que é a Fran? Fala isso, senão depois puxa só a orelha. É a bênção do Senhor, que o Senhor me deu uma promessa realizada, né? Sim, o Senhor disse a respeito dela e me entregou. Porque aqui, ó, quando você tá à mesa, viu? A Fran tá ali, viu, Fran? Obrigado pela sua presença aqui. É a noiva do Rafael. E sempre quando fala o nome, fala, é a esposa, fala o nome, porque se chegar em casa, puxa a orelha. Cara, e assim, eu gosto de envolver, porque assim, eu tenho realmente convicção de que ela é minha futura esposa. Amém. Só que isso começou com experiências comigo, com minha mãe é minha maior intercessora. Ela foi talvez a primeira pessoa que profetizou a respeito da Fran na minha vida. E demorou alguns meses até que isso se cumprisse, e a construção disso é algo assim, para outro podcast muito interessante. Não, com certeza vai ter segundo tempo, viu, Fran? Você vai sentar aqui com a gente. Mas aí eu chego, e cara, antes de eu ir, eu não sabia que eu ia, e aí o Senhor me pediu, faz 7 dias de propósito comigo. Todos os dias você vai no monte, independente da sua rotina, você vai tirar um tempo comigo. Né? Assim, já vivi uma vida com Deus, de devocional, mas o Senhor me pediu para ir em um local específico durante 7 dias. Eu falei, beleza, Senhor. E é engraçado porque, assim, quando a gente fala, você vai orar por 7 dias no monte? Só, cara, teve dia onde parente meu estava no hospital, passei o dia no hospital, e o único horário que deu foi os últimos 30 minutos do dia, às 11h30, chovendo, e eu falei, Deus, eu não posso descumprir porque foi o que o Senhor me pediu. Então, quando a gente fala, é um lugar, não. Pai, faz o que o Senhor está pedindo e pronto. Obediência. E aí, quando se cumpre os 7 dias, no sábado eu estava para viajar para Ubatuba com os meus pais, já estava de mala pronta, e na sexta-feira à noite eu recebo a ligação de que abriu a porta nesse time. Então, basicamente, ali naquelas horas finais da sexta, eu tenho que mudar minha mala e mudar minha rotina, cancelar a viagem com os meus pais e ir pro Tocantins ser assim, cara. E uma realidade, né, que a gente tava falando aqui, que é aquilo, apareceu o contrato na mesa, mano, hoje, né, porque se passar, você não... Já era. Já era. E era mais uma vez uma primeira divisão, um clube que estava disposto a ter alguma estrutura, foi o clube onde eu até recebi, assim, as melhores bonificações de salário, então, falei, cara, bora. Tinha que dar continuidade, eu vim de um ano onde eu tinha jogado em 3 clubes, quando você fala em janeiro, cara, se você não começa janeiro jogando, é muito difícil você dar continuidade ao seu ano. Sim. Fui.
Já tinha feito esse propósito. Depois também de 7 dias de orar, aparece uma proposta dessa, você vai e fala, Senhor, não. Não, eu chego lá, chego antes de algumas pessoas, e aí começa uma vida normal, né? Rotina de treino, e aí assim, eu separei a arquibancada do estádio para orar, e eu ia todo dia à noite. E aí foi indo. A famosa frase, foi fone e eu. Foi indo, foi passando os dias, começou o campeonato. E aí entra algumas chaves, algumas coisas interessantes, né? Eu tive, acho que os meus 2 primeiros jogos, cara, mesmo sendo talvez o atleta fisicamente mais preparado do elenco, estava tendo treinamentos de realmente chamar muita atenção. Nos 2 primeiros jogos, 2, 3 primeiros jogos, eu não consegui desempenhar. Cara, era algo assim, até engraçado. Eu falei, cara, não consigo, parece que assim, tá uma confusão na minha cabeça, eu não sei o que tá acontecendo, não consigo desempenhar. E aí, assim, obviamente um atleta ele se cobra muito e você fica naquele lugar e eu vou treinar mais, eu vou pagar uma academia por fora, vou dar um jeito, vou, sei lá, buscar algum profissional que vai me ajudar a destravar o meu potencial. Mas, cara, tudo mudou quando um dia eu chamei o pastor Ari já tinha essa experiência, o meu avô, né, pastor na igreja junto com ele. Só que antes de eu ir para lá, eu estava congregando em outras igrejas. Na verdade, eu tinha tido tempos, né? Mas sempre o pastor Ari de perto, participava também do discipulado. Só que eu virei pastor Ari e falei, pastor, eu preciso de uma autoridade espiritual na minha vida. Não que meus pais não sejam, mas eu preciso de alguém fora do meu círculo familiar para realmente trazer essa cobertura. E, cara, a partir disso, tudo aconteceu. Aí o pastor, eu acho que eu lembro até da resposta dele. Ele, assim, essas respostas dele pelo WhatsApp são muito curtas, né? Parece até, assim, quem não conhece... Vai, filho. Tipo ele falou, assim, esperei por esse momento. Eu esperava por esse momento. Ele escreveu só isso. Beleza. Cara, foi passando o tempo e as coisas começaram a acontecer, dentro de campo e fora. Teve a troca de treinador, o treinador que me levou saiu, e aí você fica assim, o que vai vir agora? Porque o cara que me trouxe pra cá não tá aqui mais. Trouxe um treinador que tinha jogado naquele Palmeiras Parmalat, junto com o Edmundo, então já era um cara que tinha algum currículo, tinha sido treinador do Fortaleza, enfim. Pode citar os nomes, tá? Só se você cara, não quiser. Daniel, ele morreu na pandemia, assim, até fiquei assim, nossa, cara, foi um cara especial na minha vida, talvez não pela proximidade, mas pelo momento. E aí, cara, as coisas começam a acontecer. Eu já fazia célula também, e aí eu volto a jogar, recupero uma titularidade ali. Tudo por também nessa autoridade espiritual, né? Não apenas, né, que você teve esse discernimento, né, Rafa? E aí eu vou contar coisas aqui agora, assim, que eu tenho total convicção, porque eu vi com os meus olhos e que a gente que é cristão tá exposto a isso, né? Então ali, né, a gente, antes de entrar nessas situações, a gente consegue ver que o Senhor traçou um caminho de experiência. Me trouxe desde de 2016, onde ele começou a forjar alguma coisa relacionada à comunhão, a tomar frente a algumas coisas. 2017, que ele me isola, tem experiências, vou também no fundo do poço. Preparo, né, cara? 2018, que ele me volta para uma vida ministerial ativa. 2019, que ele me leva para pregar para pessoas, mas ele me bota de parede com ele. 2020, que ele começa a minha trajetória no futebol profissional. 2021, que eu começo a ter experiências no âmbito profissional. E 2022... onde ele realmente me permitiu viver experiências ímpares, né? Então já havia de um tempo de oração, já tinha tido ali talvez o meu primeiro jogo com esse treinador, eu já tinha tido o meu primeiro e segundo jogo, já tinha tido um bom desempenho. Eu lembro que eu fiz um jogo muito bom que me fez recuperar a titularidade, foi contra o Tocantinópolis, que o Atlético até eliminou ele esse ano na Copa do Brasil. Sim. Então eu joguei contra aquele time. E aí, cara, tudo mudou a partir de um determinado dia. Eu tô na arquibancada orando, como era de costume. E aí, assim, a gente entra nesse lugar agora. Eu tô na arquibancada de cima e ela funcionava da seguinte forma. Tinha um campo, aí tinha tipo uma casa onde a gente ficava, era muito organizado. Não é porque era dentro do estádio que eu também falei, era muito organizado, foi um clube muito organizado. E aí tinha arquibancada e aí tinha basicamente 3 túneis onde levava para os vestiários. Então o vestiário era debaixo da arquibancada. Uhum. E, cara, eu tô lá orando e aí, em determinado momento, eu olho para baixo e eu vejo, assim, um ser num formato de realmente pessoa, totalmente escuro,
E eu olhei dali e falei, cara, tinha parceiros negros no time, né? Então eu falei, cara, deve ser algum amigo, tá aí no vestiário, pegar chuteira, alguma coisa, normal. Eu fiz muitos amigos lá. E aí, cara, eu olhei assim, e sabe quando você começa, cara, isso é estranho. Eu olhei assim, meio que eu senti olhando pra mim. E eu, assim, eu sou uma pessoa muito corajosa com esse tipo de experiência. Uhum. Eu não costumo dar a correr, não. Sei como é Eu que até é. gosto. E aí, eu vi esse ser entrando para um desses túneis. E aí, eu lembro que ficava uma parte já subterrânea, mas a porta fechada. Então, andou e ficou me olhando uma parte da grade onde eu consegui enxergar. E na medida que eu fui chegando perto, ele foi entrando para na parte onde eu não tinha mais acesso, e eu ouvi a respiração. Falei, gente do céu, só que eu não quis, tipo assim, chamar e tal, porque basicamente na hora eu já tive um discernimento. Ou é alguém, Ou é espiritual? ou é espiritual. E aí, cara, eu fiquei ali, ouvi a respiração, ouvi os passos e tudo, e eu falei, vou matar a charada agora. Vou descer, vou lá no quarto de todo mundo, vou ver se meus colegas Estão lá, né? estão lá, e pronto. Aí eu mato a charada. Cara, cheguei no quarto de todo mundo lá. Todas as pessoas lá. Na hora eu falei, tive a minha primeira experiência de visão aberta, né? Capiroto. E aí a gente vai entrar em algumas situações que eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui acima do que eu tô entendendo. E, cara, esse nome específico eu vou preservar, Sim. mas aí Claro. eu tive um amigo que nesse período onde estava acontecendo isso, ele era um volante titular, extrema qualidade, fenômeno jogando. Só que o que acontece? Um dia, antes disso acontecer, eu estava orando mais uma vez lá em cima, e eu vejo alguns amigos saindo do meu quarto, correndo assim, e pegando o carro e saindo. Era, acho que um domingo à noite, pós-culto, assim. Falei, cara, o que está acontecendo? E aí, eu vi aquela movimentação intensa, e eu terminei de orar e voltei pro quarto. Falei, cara, essa pessoa, esse amigo em específico, ele tinha saído para poder visitar um amigo, a gente tá com o tempo corrido. Pode continuar. Ele tinha ido para visitar uma menina, e acabou que nessa experiência dele, ele basicamente ele começou a sentir um aperto muito grande no peito, começou a sentir falta de ar como se ele fosse morrer. E ele chega, e a única coisa que quando ele chega, os meninos trazem ele de volta, ele pediu para que eu pudesse orar por ele. Orar por ele, orar por ele, orar por ele. E, cara, eu comecei, foi passando os dias, ele não conseguia jogar mais, não conseguia treinar mais, ele sentia essa sensação que ele ia morrer. E eu comecei a ficar um pouco intrigado com aquilo. Até que determinado dia o Senhor Deu um estalo. dá um estalo. discernimento. Será que isso não é espiritual? E ele dormia na cama do lado da minha, e eu tô ali, na cama já no final do dia, e ele deitado, eu falei, Senhor, se for, me dá um sinal agora. Cara, num determinado momento que eu falei, passou assim segundos, ele ajoelhou na cama e começou a pedir misericórdia. Ele não aguentava mais aquilo. Falei, beleza, Senhor. Chamei ele lá no campo. Falei, vamos lá comigo. Enfim, o Senhor me incomodou e tudo. Cara, ele tinha tido um sonho, né? Também vou tentar resumir, porque eu sei que o nosso tempo é contado. Não, pode ficar tranquilo. Ele teve um sonho que basicamente no sonho uma voz, ele tinha esse aperto que ele ia morrer, mas uma voz falava pra ele, pede o Rafa pra orar por você. Pede o Rafa pra orar por você. No mesmo dia que eu pedi o Senhor a confirmação, ele teve na madrugada um sonho, num período curto que ele conseguiu dormir. Cara, de verdade, exatamente na hora onde ele falou isso pra mim, eu falei, matei a charada e comecei a sentir movimentações no ambiente. Cara, em resumo, o que aconteceu naquela semana de ímpar? Eu tinha acabado de jogar contra o Tocantinópolis, tinha recuperado a titularidade, estava treinando como titular durante a semana, a gente ia ter uma viagem no sábado. Na quinta-feira eu sou titular, só que na quinta-feira eu acordei assim, passando muito mal, de cama, e minha mãe intercedendo igual doido, tendo experiências realmente que o Senhor estava mostrando que o inimigo tinha se levantado. E começa a interceder, e na sexta-feira, a base de remédio, eu viajo, a gente chega no sábado, chega na sexta, vai pro hotel, né? Fica, cara, muita intercessão, no sábado eu melhoro. Só que o treinador já tinha montado um esquema sem a minha presença, eu no banco. E beleza, o jogo vai acontecendo, os caras fazem 2-0. Cara, o treinador me chama, consegue jogar? Falei, consigo.
No momento que eu entro, tá acontecendo uma falta pro time deles. Ia cobrar uma falta na área, nossa. Eu entro, a gente cobra a falta, tira a bola, se arma o contra-ataque e a gente sofre uma falta. No que a gente sofre uma falta, eu tava jogando mais... Eu não tava de lateral, mas eu tava pela lateral do campo, que a gente tinha tido um expulso, então a gente remanejou o esquema. Cara, um amigo meu, Vitinho, pega a bola, lança a bola por cima do zagueiro, eu saio atrás do zagueiro, bola quica, eu chuto a bola no ângulo, acontece meu primeiro gol profissional. Primeiro gol. Com basicamente 1 minuto que eu tinha entrado em campo. Na semana onde eu tinha passado mal, eu era titular, acontece toda essa guerra espiritual, acontece, beleza. Aconteceu isso, na mesma semana, acontece essa experiência com um amigo meu. Aí, voltando para o campo, né, tinha pedido confirmação com o senhor, ele manifesta. E no momento onde ele manifesta, ali, o pastor... Ele fica possuído, né? Fica possesso. E, cara, foi uma experiência muito ímpar, porque o que o Senhor queria fazer naquele momento não era só libertar ele. O Senhor queria mostrar que naquele time, há alguns anos atrás, o time tinha tido uma ascensão muito extrema para um time pequeno. Chegou na 3ª fase da Copa do Brasil sem investimento nenhum. Cara... Matei a charada. O Senhor começou a mostrar... O Senhor utilizou daquela libertação não só para libertar a vida dele. Mas, basicamente, né, através dessa experiência, eu entendo que o demônio ele não pode contar as estratégias do inimigo. Mas, através da autoridade do Senhor, o demônio foi falando tudo. O que estava acontecendo no ambiente, com as pessoas e o que tinha acontecido. Então, usou daquele momento para discernir tudo o que estava acontecendo no ambiente. Então, cara, a gente não tinha tido uma vitória até então. Uma loucura. A gente fazia gol, o gol era anulado, saía no Globo Esporte, mostrando que o gol tinha sido lícito. Era uma situação onde a gente não entendia nada, dentro de campo o time não fluía. Aí, né, o que acontece nesse momento, o Senhor começa a revelar. E o próprio demônio falava que ele não podia dizer. E, cara, ele começa a falar sobre o que estava acontecendo no lugar, que aquele lugar estava consagrado a ele. O demônio revela que no dia onde eu tive a minha visão aberta, ele estava lá embaixo mesmo, e que ele só não subiu na arquibancada porque, como era meu lugar de oração, tinha anjos cercando o lugar, e que ele não podia subir. Estou te contando coisas assim, que eu nunca vivi na minha vida e que eu escutei. Sim. Não são coisas que eu discerni com a minha cabeça. Ele falou que na semana do gol que eu fiz, ele já sabia o que ia acontecer e por isso ele tentou me fazer ficar enfermo. Só que por conta de muita intercessão, e ele muito resistente nessa fala. Isso não foi um bate-papo igual você está tendo, muito resistente. Ele falou, já sabia o que ia acontecer. Por isso eu tentei evitar, eu tentei te tirar desse jogo, porque eu sabia que ia acontecer o seu primeiro gol. E começou a falar das pessoas, as pessoas que eram consagradas. O dia que ele tentou matar esse amigo meu, através dessa situação que ele colocou, essa meio que doença. As pessoas ali que eram consagradas ao Senhor, que ele não conseguia tocar. As pessoas que estavam vulneráveis e que estavam basicamente na mão dele porque viviam a vida, né, entregue ao pecado. Então, cara, ele pegou tudo. Só que assim, foi um dia de libertação, tinha a possessão de legião. Ele revelou todas essas coisas, revelou sobre o lugar. Só que, muito interessante, porque eu estava próximo aos quartos. Cara, ninguém ouviu nada. E aí eu volto pro meu quarto com ele, depois dele já tido essa experiência, e o Senhor me pede para ele tomar algumas atitudes, excluir algumas pessoas, bloquear algumas meninas que tinham feito trabalhos para ele. Sim. E, cara, eu, com muita ousadia, 3, 4 horas da manhã, na verdade eram as 3, 4 horas, bati a mão no interruptor, todo mundo, acordei todo mundo. Falei, tá acontecendo isso com ele. O Senhor a própria manifestação falou isso sobre você, isso sobre você, isso sobre você, endireita a sua vida, acabou de falar isso. E foi acontecendo isso, e no quarto atrás estava o quarto do capitão. Cara, olha que engraçado. O capitão vê nessa movimentação no quarto, que a gente tinha acordado no meio da madrugada. Sim. Ele tenta sair do quarto, o quarto estrancado, a porta não abre. Não, ele já tinha essa raiz cristã, falou, entendi, não é para eu ir. Então, o Senhor me leva nesse lugar, basicamente para libertar o lugar, para libertar a vida dele, para libertar a vida de outras pessoas. Cara, para ter o meu primeiro gol como profissional, essa libertação foi tão real que esse amigo meu voltou a jogar. No dia seguinte, olha o que acontece no dia seguinte. Já tinha dado burburinho. Sabe o que eu fiz? Eu mandei mensagem pro presidente, falei, aconteceu uma coisa, eu preciso que haja uma reunião. Ele, beleza, pode reunir todo mundo. Ia ter um jogo de tarde contra o Palmas. Pode reunir todo mundo antes do vestiário no jogo. Vamos encontrar uma hora mais cedo. Eu falei, pessoal,
comissão toda, diretoria toda. Acho que eu não queria saber de nada. Quando o Senhor pega, cara, tá acontecendo isso. Foi revelado isso, e todo mundo concordando com tudo que estava acontecendo. Nada foi desregulado. A pessoa que estava com a vida desregulada, ela sabia. A pessoa que estava com a vida regulada, ela sabia. O que foi falado, sabia. Cara, resumo da história. Eu falei, existe uma forma disso acontecer. E o inimigo, na noite passada, onde estava acontecendo, ele falou que não era para deixar isso acontecer. Então, você já sabia. Cara, todas as pessoas, do presidente à cozinheira, no vestiário, antes do jogo, ajoelharam, entregando o lugar ao Senhor. Glória a Deus. E, cara, foi um momento ímpar. E olha o que acontece. Nesse jogo, cara, se eu não me recordo, eu acho que a gente não ganha o jogo. A gente não conseguia fazer gol. Só eu consegui fazer o gol. E nesse jogo a gente faz 3. No outro jogo a gente ganha. Cara, foi uma situação, assim, sobrenatural. E aí, o legal disso outros amigos convertendo. Dei Bíblia para esses amigos. A gente fazia células, pessoas muito quebrantadas. E eu, basicamente, estava numa guerra espiritual ali. Uhum. E eu tive a primeira experiência de divisão aberta no dia onde eu vi realmente um demônio. Sim. Mas também eu tive a outra experiência de visão aberta no dia que a guerra cessou. Um amigo meu que não era convertido, que era desse que o Senhor usou para converter ele no lugar, aceitar Jesus, ele teve um sonho que no campo tinham anjos pegando fogo já. Então eu falei, cara, o Senhor já consagrou esse lugar. E aí eu voltei a orar na arquibancada, porque nesse momento de guerra, cara, era tanta opressão que eu não conseguia sair do quarto. Gente. Não conseguia. E aí, quando eu volto a orar na arquibancada, eu estava em ligação com os meus pais, e eles até lembram da minha reação, porque pela primeira vez eu vi um bater de asas brancas. Assim, e eu estava na ligação com eles, eu vi o bater, e eu já fiz tipo assim. E eles, de novo, você viu alguma coisa de novo? E aí eu vi que a guerra cessou. Então, cara, esse lugar, assim, e o pastor Ari acompanhou isso tudo, orando, discipulando de lá. Quando eu voltei, ele me fez contar isso pra igreja. Sim. Só, cara, foi um lugar ímpar de uma experiência, assim, que eu falei, cara, o que o Senhor faz com uma pessoa que às vezes se propõe a fazer 7 dias de propósito no monte? Eu fui para um lugar sem saber o que ia acontecer. O Senhor não tinha me dado sonho. Eu não tinha uma palavra. Às vezes a gente se apega muito a isso. O Senhor vai fazer algo grande quando a gente não tinha uma palavra. Não tinha nada. Eu tinha orado 7 dias antes e eu fui. Tinha dado tudo errado no primeiro dia. Me submeti à autoridade de um pastor. Pô, começou a quebrar. O quanto é importante, né, Rafa, você falando isso daí. E tem, assim, é claro, né, que a gente respeita as pessoas que não acreditam, né, nessa batalha espiritual, no mundo espiritual, né, que rege. E ultimamente eu até vejo muito, o pessoal fala o mundo invertido, né? O mundo invertido é a batalha espiritual mesmo, irmão. Sim. E é só quem passa por essas experiências, né, que notoriamente você fala assim, existe, cara. Eu também já tive algumas experiências, eu sei como é que é isso, né? E a gente, né, fala, as pessoas falam, para, senhor, não, sei lá o que tem, tá só quem passa, meu irmão. E você não apruma o corpo, não, como diria meu pai, né? A parada é punk. Ô, Rafa, que bom, viu, ter você aqui, você compartilhou um pouquinho, mas eu vou agendar com a Fran, tá? Ô, Fran, nós já vamos marcar o segundo tempo. As últimas partes com ela envolvendo ela são legais. Vai precisar do segundo tempo. Infelizmente o tempo tá acabando. Né? Tem alguma coisa que passou, você querer destacar mais, não sei que a gente tem muita coisa para falar, mas vou marcar assim, o segundo tempo, cara. Vocês têm que vir aqui para falar mais, né? Porque comecei com a mensagem falando um jovem, né? Você é esse jovem, né, que entregou a vida para Deus mesmo. Quisera eu com meus 16 anos, né? Eu tive que tomar no lombo aí, filho de pastor, mas nem todo filho de pastorzinho né? Só vim. Realmente, eu brinco que Jesus só puxou a linha da minha pipa, eu já com 30 e tantos anos agora, mas quisera eu, né? E hoje eu falo, não, podia ter, né? Com mais jovem, né? A gente entregar a vida ao Senhor, porque a palavra, né? Abrir falando sobre isso, né? E que bom, cara. Que bom ver você na presença do Senhor desde sempre, assim, que Deus continue te fortalecendo, te dando esses dons espirituais aí que são para poucos, né? Mesmo que você busque, né? Isso daí, cara, é coisa assim. Meu pai era muito sensível. Nossa. Uma hora você vai ter que vir aqui de novo. Vai ter que vir aqui de novo. Contar as histórias do meu pai, assim, que eu via também, assim, eu presenciei com meu pai, assim.
Umas coisas que é nesse nível aí que você falou, cara. Aí que você fala, rapaz, Loucura. a parada existe Sério. mesmo. Ô, Rafa, muito obrigado, cara. Muito Tá? prazer, Eu sei que você tem muita coisa pra falar, vai ficar pro segundo tempo. A Fran já autorizou, então tá certo. Enfim, pronto, já resolvi com quem eu tinha que resolver. Já tá com quem dá um sim, E claro, né? é o papai do céu, né? Claro. Né? Ele primeiro, A agenda né? é dele. A agenda é dele, tanto que os convidados que vêm aqui, eu falo, né? De mim mesmo, muito pouco posso. Quem tá trazendo é ele que fala, liga pra fulano, aí aceita, vem. Então, Sim. é porque os filhos é dele, né? Não é meu. Só fala, eu estou aqui com meu irmão, papai, e você, né? Amém. Muito obrigado, viu, querido, por você vir. E a gente tá encerrando, só que antes de encerrar, nós vamos fazer duas coisas, né? Nós vamos pro quadro agora que é a substituição, né? Onde você vai trazer, né, fazer uma substituição dos livros e esse quadro aqui, né, é um oferecimento aqui do Café Monjolo, do pessoal lá do sul de Minas, da família lá Figueiredo, meu amigo Maurício, Ana Paula, né, que tem com a gente nessa parceria aí maravilhosa. Hoje não tem um cafezinho aqui não, porque foi um equívoco meu, não consegui fazer o contato para eles trazerem, mas já vai reservar lá, né, o café e o Choco Café, que é uma delícia. Eu gosto. Viu? Você e a Fran vai gostar muito. Mas eu vou te entregar, tá? E já falou, ô Vitor, faz isso não, só vou ficar, cara, não, fica tranquilo, que o Rafa é gente boa, eu vou conversar com Vai ele dar lá, certo. e depois eu entrego ele, mas o Café Monjolo é um parceiro nosso e tá aí também ajudando aí nesse quadro, né, o Substituição, Rafa, já deve ter visto o que é o Substituição, nós temos 2 livros titulares, cada convidado que vem aqui, né, desde o início, eles fazem essa substituição. Então, os livros titulares de hoje lá é do Marker Baker, que é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E aqui nós temos, né, o Heróis da Fé, né, que é do Orlando Bauer, né? 2 livros aí maravilhosos aí, né, para quem está buscando uma edificação, né, uma compreensão mais das coisas de Deus e do poder, né, que tem o nome de Cristo, né? Ó, Rafa, aí fica a seu critério, né? Primeiro você vai apresentar, né, o livro que vai entrar em jogo, né, por que você trouxe ele. Pode mostrar para essa tela aqui se você quiser e ir falando dele. Cara, eu gosto muito de ler, né, as leituras que... eu não fiz muitas, mas as que eu fiz, elas realmente mudaram a minha forma de pensar. Eu trouxe esse livro do John Piper, né, que é um ícone ímpar aí, né, para o meio cristão. E esse livro é muito interessante porque ele vai abordar a plenitude da alegria cristã através de uma vida que realmente gera prazer para o Senhor. Que muitas das vezes a gente acha que a plenitude que a gente pode ter é através realmente, nós mesmos, até que congregamos, então, é através daquilo que o Senhor pode nos proporcionar, até da presença dele, só que aqui trata muito a respeito de como, eu agradando o coração do Senhor, você é completamente feliz e alegre. Então, eu acho muito legal porque volta o nosso coração para um lugar realmente de prestar, né, uma vida de culto para o Senhor e esse lugar te devolver satisfação, prazer e alegria. Né? Então, acho muito interessante. E aí, qual que é a substituição? Você vai tirar quem, né? Você fez um clássico aqui, tá? Gosto muito desse tema, ele mexe muito comigo, mas eu vou postar no Heróis da Fé. Heróis da Fé. Ou escolha, mas é isso aí, né? Esse daqui é o nosso quadro. Em Busca de Deus, John Piper. Esse camarada aqui, nossa, é benção purinha. Vale muita leitura, né? Vale muita leitura. Ó, Rafa, em um outro momento que a gente tem, que é o Seleção do Senhor, né? Todo mundo que passa aqui tem que assinar, né? Amarelinha. Que benção. Eu tô com um propósito aqui com essa camisa. A gente vai ver se faz uma parceria aí para essa camisa ir para uma instituição, né? Que eles possam fazer uma rifa, um sorteio, para estar contribuindo com o trabalho deles, né? E aí, todo mundo que passa aqui tem essa dádiva, né? Mais alguma coisa a acrescentar? Nos acréscimos, é todo seu, meu querido. Cara, se falar uma coisa, assim, se submeta ao que o Senhor está disposto realmente, né, a nos permitir viver, porque, cara, não tem um arrependimento. Então, muito positivo. Acho que a melhor coisa que a pessoa pode fazer é realmente mergulhar na jornada que o Senhor sonhou para a vida dela. Cara, não ganhei dinheiro dentro de campo de futebol, mas o que eu ganhei, assim, eu vou carregar pro resto da minha vida. Né? E, assim, todas as experiências com futebol são ímpares e moldaram a minha forma de pensar, agir.
Então, tem que submeter ao sonho do Senhor mesmo. Hoje, né, Rafa, assim, para encerrar, né, fazer um mexão para isso aqui, né, o Rafa hoje ele tem um trabalho também, né, Rafa? Fala um pouquinho aí das suas ações, né, apesar de jovem, gente, mas, né, tá aí com um trabalho aí, não dentro de campo, né, literalmente, mas fala um pouquinho aí, Rafa, suas frentes hoje. No último time que eu tava, o Senhor me deu um sonho a respeito de algo hoje que chama Gap Grupo Esportivo. Dentro desse grupo, né, a primeira ação que eu tive foi um estúdio de treinamento, reabilitação, nutrição. Então, a gente tem algo hoje muito legal aqui em Contagem. E depois disso, começou a surgir as equipes, né, de futebol de base, junto com a escolinha, que é a Gap Academy, né? E hoje a gente está inserido em 3 unidades e assim, é muito precioso porque eu realmente, de várias coisas que o Senhor já me disse, eu sinto até a concretização de um sonho dele, que é me permitindo cuidar de crianças, né? E hoje, né, o nosso novo maior projeto, né, que já envolve algo profissionalmente mais interessante, que é o Gap Coimbra. A gente fez uma parceria com o Coimbra agora. Que bênção. A gente é a representação oficial dele nos torneios, nos principais torneios de base nas categorias de iniciação, então de 7 a 12 anos. Cara, tem sido muito precioso, mudou muito a nossa rotina aqui, porque veio volume, veio qualidade, veio estrutura e a gente está muito grato ao Senhor, mas tentando também honrar Ele com tudo que a gente tem recebido dele, né? Tem sido hoje um pouquinho... E o pessoal quiser achar vocês aí, fazer contato? A gente tem o Instagram hoje que chama Gap Esportivo, né? Que é o Instagram do estúdio. Gap Academy, que é o da escolinha. E Gap Coimbra, que é o desse nosso projeto de base aí, com o pessoal do Coimbra. Os interessados, tiver interessado, procura a Gap lá, que você vai achar o Rafael em qualquer área lá, seja na academia, seja lá para formação de atleta, né? E até nessa propósito do alto rendimento, que o Senhor Jesus te abençoe, continue te usando, cara, tremendamente, né? Eu acho que quando a gente entende o propósito que Deus quer na nossa vida, e se eu estou aqui hoje também, né, Rafa, eu não posso deixar de falar isso, que eu falei com o Jean quando ele esteve aqui, né, que foi lá naquele encontro, né, dos homens. O Jean liberou uma palavra para mim aquele dia, né? Deus usou ele e você também, né? Tava você, seu irmão, não sei se você lembra assim, mais ou menos. Eu tava até indo embora. Você falou assim: ô irmão, deixa eu te falar um negócio e tal. Você liberou uma palavra para mim. Eu peguei, né? Guardei no coração. Falei: Senhor, se for do Senhor, vai concretizar. Eu fiquei muito feliz, né? Por Deus te usar aquele dia. E você liberou e eu acolhi, cara. Estou na caminhada, né? Por honra e glória do Senhor, e estamos caminhando aí, mas uma palavra se liberou. Eu te agradeço muito, né, por deixar Deus ter te usado naquela hora e reaquecer meu coração, né, para os projetos do Senhor na minha vida, viu? Em nome de Jesus. Cara, muito obrigado, muito viu, cara? Muito contente de estar aqui, muito feliz, muito grato. Prazer foi meu e nós vamos ter o segundo tempo, tá, gente? Então você já sabe, depois de uma entrevista dessa, vai ter o segundo tempo, com certeza. Essa daqui eu tenho que fazer a continuidade dela, depois de um testemunho desse. Meu irmão, você não vai deixar de compartilhar esse link? Manda pro seu tio que tá lá no interior, que tá no outro país, pro seu mãe, pro seu avô, pra todo mundo, entendeu? Pode edificar a vida de alguém. Sabe por quê? Aqui no Graças a Deus Futebol Clube é onde o futebol encontra a fé e a fé transforma vidas. Sabe por quê? Somos mais que vencedores. Amém. Valeu, Rafa. Obrigado, Anderson. Aquele abraço e Fran também, viu? Muito obrigado pela presença. E um beijo para minhas princesas lá, Júlia, Sofia e Jordano, porque se eu não falar também, depois puxa meu orelha. Um abraço, gente. Até o próximo. Obrigado.